Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos, capítulo 4, versos 4 e 5. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. O salmista traz aqui um tema muito caro para pensarmos: a ira. É interessante estar dizendo aqui sobre a ideia clara de que a ira fará parte da minha e da sua história em algum momento. Ele diz, quando você irar. Então, há uma clareza aqui que nós ficaremos irados em algum momento. E isso é simples de entender. Somos humanos. E aquele que cerca a nossa vida, ou aqueles que cercam a nossa vida, também são humanos. Alguns irão errar contra você por intenção, de forma maldosa. Outros por distração, por cegueira. E quando você recebe uma ferida, quando alguém te trai, te frustra, quando alguém gera algum prejuízo sobre a sua vida, uma resposta imediata a esse prejuízo ou a essa dor é a ira. O problema não é a ira em si mesma, mas qual o caminho que daremos para ela? Como iremos lidar com esse sentimento? E nesse momento, o salmista nos orienta a pensar sobre a possibilidade de encontrar quietude. Diz, espere, vai se deitar, pense direito, aguarde, acalma o seu coração, aquieta-te. E depois você encontra um caminho para resolver aquela situação que te aflige. Quando você age no impulso, a ira vai te levar para um caminho altamente destrutivo. Muitas coisas irão morrer na rota da ira. Inclusive, o prejuízo imediato sobre a sua própria vida. Quando você dá lugar à ira, isso começa a transformar numa raiz profunda de amargura, em ódio, em ressentimento. O que temos pela frente é uma rota de vingança e de muita destruição. Inicialmente você era vítima porque alguém te feriu, mas pessoas machucadas machucam, pessoas feridas ferem. E é natural que nesse caminho você também se torne vilão de alguém. O pior é que muitas pessoas serão machucadas que não deveriam ser machucadas. Como diz o ditado popular, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Às vezes você vai machucar o seu filho, a sua esposa, seu pai. Nem foram essas pessoas que te machucaram inicialmente, mas a ira faz você entrar por um caminho muito destrutivo. Nesse texto ele vai dizer o seguinte: ofereça os sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. O ponto alto aqui, para você encontrar quietude de alma, você encontrar paz no seu coração e não dar lugar a essa ira, é aprender a confiar em Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pessoas iradas não farão com que Deus haja. Pelo contrário, o caminho da ação de Deus jamais será o ódio, mas sempre a graça e o amor. Deus não se move pela ira do homem. Pessoas iradas nem deveriam buscar a Deus por uma intervenção, a menos que seja para intervir nessa própria ira e nessa ferida, porque a sua oração não será validada pelo caminho da ira. Vejo muitas pessoas iradas, até botando Deus nessa história, pedindo vingança, pedindo para que Deus pese a mão naquele outro. Isso não funciona para Deus. Vou voltar a afirmar, a ira do homem não vai operar a justiça de Deus. A parte mais importante dessa história é aprendermos a confiar em Deus. Deus é justo, do jeito dele, no tempo dele, fará algo extraordinário. E lembre-se que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Não dê lugar à ira. Não permita que a ira crie raízes na sua vida. Ao contrário, ao se deitar, como diz o texto, aquieta seu coração. Pare para pensar. Fale com Deus, ore, fala, Senhor, me ajude. Me ajude a refletir nas consequências da minha impulsividade, me ajude a refletir sobre as consequências daquilo que eu estou pretendendo fazer. Mude meu coração, sonda minha vida, altere o caminho que eu estou pretendendo aqui, porque eu sei que eu sou humano e vou cometer falhas. Me ensine o caminho correto, me ensine o caminho que te agrada. A minha oração, o meu desejo nessa manhã, é que Deus possa te ajudar a lidar com a sua ira. Lembre-se, todos nós, eu e você, todos nós, estamos sujeitos a ficarmos irados em algum momento, mas não precisamos pecar. Podemos deixar essa ira no lugar certo, de joelhos dobrados, no altar do Senhor, em oração, em devoção, dizer, Senhor, está aqui aquilo que me fere. Me ajude a encontrar um caminho justo aos teus olhos. Deus te abençoe, uma ótima manhã, até nosso próximo encontro. Amém.